pessoal? Vamos aí então fazer a atividade de química dessa semana, semana B, tá? Então vamos lá rever aí algumas coisas. Primeira coisa que eu preciso que vocês façam, eu preciso que vocês assistam a aula sobre composições de soluções, que nada mais é que a concentração. A gente já estava vendo isso, a gente vai retomar algumas coisinhas, mas preciso que vocês assistam para dar aquela retomada legal lá no nosso conhecimento. A gente vai retomar tudo isso novamente. Então, o exercício é do caderno do aluno, São Paulo faz escola, a gente está lá na página 69. O exercício é o 4E, tá? Se caso vocês não conseguirem achar o exercício, me dá um toque, aí eu vou passando, beleza? Então, vamos lá. Um químico preparou 3 soluções de permanganato de potássio, tá? Com as seguintes concentrações. Ele tem a concentração lá no potinho A, de 0,5 mol por litro. No potinho B, de 79 gramas por litro. E a C, 39,5 gramas por litro. Aí, o que eu vou fazer? Esse é fácil, ó. Letra B e a letra C. Quando eu falo gramas por litro, o que isso significa? Quer dizer que eu vou ter a cada litro, no caso aqui, eu vou ter 79 gramas e a cada litro nessa daqui, eu vou ter 39,5 gramas. Beleza. E o mol por litro? Que conta que eu preciso fazer para achar esse valor? Simples, fácil aí. Eu vou ter que fazer conta. Eu tenho a concentração, então aqui, ó, tem a concentração. Eu tenho qual que é o meu elemento. Eu tenho as massas molares aí. O que eu vou encontrar? A minha concentração em mol por litro. Aí eu vou colocar a massa molar vezes o volume. O que vai acontecer? Olha que coisa simples. Eu preciso descobrir qual foi a massa utilizada aí, tá? O volume eu tenho, é 1 litro. Da onde você tirou isso, professora? Olha aqui, ó, litro, tá? Não tem 0,5 mol em 1 litro? Então, vou usar 1 litro aí. A massa molecular é o que eu vou encontrar, tá? E a minha concentração é 0,5. Fazendo isso, eu consigo achar o valor da massa. Na hora que eu acho o valor da massa, o que vai acontecer? Eu vou jogar na minha formulinha, que vai ser super fácil. A concentração é essa massa aqui, ó, que eu encontrei, dividido por 1 litro, tá? Aí eu vou ter o valor. Com esse valor que eu vou descobrir, vou até trocar a corzinha dele, eu vou ver se ele é igual ao frasco B ou ao frasco C. Assim que eu achar, eu marco aí qual que é a seguinte concentração que são iguais, beleza? Meu próximo exercício, exercício 2. Também é do caderno do aluno, tá? Olha aí a página. Ele pede o seguinte: na etapa de coagulação no tratamento de água, adiciona-se reagentes coagulantes, que formam material flocular de baixa solubilidade em água, para serem retidos juntamente com as impurezas na etapa de floculação. As reações que ocorrem são, aí tem aí as reações que estão ocorrendo. Baseando no quadro de solubilidade das substâncias abaixo, em 100 gramas de água, quais as substâncias que floculam e por quê?
Vamos lá. Para ser baixa solubilidade, não pode dissolver em água, então tem que ser extremamente baixíssimo isso. Eu vou ter que analisar aí quais são as substâncias que têm a solubilidade mais baixa aí em 100 gramas de água, tá? Aí eu marco lá, se foi uma, se foi duas, se foi três, se foi quatro, se foram todas, aí eu marco quais são essas substâncias. E por que essas substâncias elas vão conseguir fazer essa floculação? O que é essa floculação? Quem já foi numa estação de tratamento, depois que essa água chega lá, eles jogam alguns reagentes lá para começar a formar essa floculação. Parece ser como se fosse flocos de neve, só que flocos de sujeira nesse caso, que ele vai percorrendo. Então a gente consegue ver, tá? Eles vão juntando, ele forma um aglutinado mesmo de moléculas com todas essas impurezas da água, onde consegue já retirar uma grande parte da sujeira. E onde que elas vão? Depois, lá na parte da decantação, elas ficam mais pesadas que a água, então ela vai lá para o fundo, onde consegue fazer essa limpeza. Então, eu quero saber quais substâncias aí que vai ter essa ação de flocular esse coagulante da água, dessa sujeira da água, tá? Simples, coisinha bem tranquila. E última atividade. Última atividade aí, atividade 3, também é do caderno do aluno, tá? Quem puder usar o simulador é o PET colorado, tá? A gente vai conferir aí várias concentrações. Ah, professora, não tem como. Não tem problema, a gente já parte para os cálculos. Então, o que eu vou precisar fazer? Primeira coisa que eu já sei, calcular aqui a massa molar, porque eu preciso preencher essa tabela, tá? Eu tenho as minhas massas de cada elemento aqui, vou calcular a minha massa molar, coisa que a gente já viu. Vou preencher cada uma dessas substâncias. Depois, o que eu vou ter que fazer? Eu preciso achar a massa do soluto, alguns já tem, beleza? O volume eu não vou mexer, todo mundo aí é 1. E depois eu tenho a concentração molar. Qual é a fórmula que eu vou utilizar para tudo isso? Eu vou escrever aqui, tá? É a concentração em mol por litro, que a concentração é igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume. O que acontece? Em alguns casos, eu tenho a massa, em alguns casos, eu tenho a concentração e eu também tenho aí, em todos os casos, a massa molar e o volume. É só substituir na fórmula e calcular, tá? Coisa simples, aí eu consigo encontrar a massa do soluto, concentração molar. E para calcular a concentração molar aí com a evaporação de meio litro d'água, mesma coisa. Eu vou utilizar a mesma formulinha. A diferença que agora eu vou ter que usar o quê? Se evaporou meio litro, me sobrou meio litro. Lembrando que meio litro a gente escreve na forma decimal 0,5, tá? Aí eu vou substituindo, vou fazer essa mesma formulinha aqui embaixo e aqui embaixo. Beleza? Ok aí? Professora, e no caso do suco em pó, que não tem? Depois vocês vão reparar o seguinte. O que aconteceu aqui, ó? Da concentração desse para cá. Ela aumentou ou diminuiu? É o mesmo caso que eu vou fazer aqui com o meu suco, tá bom? Lembrando vocês, precisa estudar com a firme certeza que tudo que requer esforço e disciplina resulta em felicidade e grandes conquistas.
Então, eu quero que vocês se dediquem super a todas as atividades que vocês estão fazendo, porque é através disso que vocês vão conseguir essas recompensas, essas grandes conquistas, onde a gente consegue realizar os nossos sonhos. Só que o sonho não chega na nossa porta, bate e fala: oi, cheguei, eu preciso correr atrás. E como que eu faço isso? Preciso de esforço, dedicação, disciplina para chegar até onde eu quero. Nada na vida é fácil, tá? Às vezes a gente encontra dificuldade, mas sempre temos pessoas que estão ali dispostas a nos ajudar, que é o caso de nós, professores, estamos ali dispostos a ajudar vocês em todas as dificuldades das suas disciplinas para poder seguirmos em frente, tá bom? Um beijo, estava esquecendo. Lembrando que o nosso plantão de dúvida de hoje vai acontecer hoje, quarta-feira, aí da semana B, das 7h45 da noite até as 8h15. Então, ficou com dúvida? Entra lá, dá uma perguntada, professora, como é que resolve tal coisa? Coisa simples, tá? Não deixa de perder esse plantão que é muito importante para você. Beijos e até mais.